opções são contratos negociados em bolsa. Quem compra uma opção paga um preço chamado de prêmio e adquire o direito de comprar ou vender um ativo, também conhecido por ativo-objeto, por um preço pré-estabelecido até uma data específica, o vencimento. Quem vende recebe o prêmio e, em troca, assume a obrigação de comprar ou vender um ativo, caso o comprador exerça o seu direito. Após o vencimento, o vendedor deixa de ficar obrigado a comprar ou vender. Algumas opções podem ser exercidas até a data do vencimento, as quais chamamos de estilo americano, e outras apenas na data do vencimento, as de estilo europeu. E o exercício pode ser realizado de forma manual, mediante solicitação do titular das opções durante a sessão de negociação, ou ainda ser realizado de forma automática pela B3 no dia do vencimento e após finalização da sessão de negociação. Sendo aquelas opções cujo preço de exercício apresente ao menos 1 centavo de lucro em relação ao preço de fechamento do ativo objeto, passíveis de ter seu exercício executado de forma automática. As opções de compra são chamadas de call e dão direito de comprar um ativo pelo preço de exercício ou strike. Já as opções de venda são chamadas de put e dão direito de vender um ativo pelo preço de exercício ou strike. Podem ser utilizadas em operações simples de compra e venda, estruturadas combinando o ativo-objeto e suas opções, ou ainda combinando opções ou séries diferentes de opções do mesmo ativo-objeto. Como resultado, teremos estruturas que limitam o prejuízo sem limitar possíveis lucros, ou que protejam o investidor de parte de eventual prejuízo, limitando também o eventual lucro. Limitar prejuízo é possível em caso de compra de ativos, sejam ações ou cotas de ETF, casada com a compra de uma put, o que funciona praticamente como fazer um seguro contra a desvalorização. Funciona assim: o investidor compra as ações e as opções e tem lucro quando as ações valorizam acima do custo total da operação. Portanto, o lucro é ilimitado. Quanto maior a valorização, maior será o lucro. Caso as ações caiam, o investidor exerce seu direito de vendê-las ao preço de exercício da put, o que garante o preço de venda, independentemente do preço de mercado do ativo objeto. Por exemplo, compra-se um ativo por R$30 e uma put com strike em R$30, pagando-se o prêmio de R$1. Se o ativo subir acima de R$31, o investidor tem lucro ilimitado. Se o ativo cair abaixo de R$30, o investidor exerce seu direito de vendê-lo por R$30, tendo seu prejuízo limitado a R$1, que foi o prêmio pago pela opção. Há opções com strikes diferentes, que também terão prêmios diferentes. O investidor pode escolher o nível de proteção que deseja ter. Na compra de ativos casada com a venda de call, o investidor compra as ações e vende a opção de compra com um preço de exercício superior ao da compra das ações, recebendo o valor do prêmio. Nesse cenário, o investidor acredita que o ativo irá ter alta de preço, pois fica apenas parcialmente protegido em caso de queda, ainda tendo lucro, mesmo com uma pequena desvalorização do ativo, até o limite do valor que recebeu de prêmio. No entanto, em caso de alta e o valor das ações atinja um valor superior ao do strike da opção vendida, o lucro fica limitado, pois o investidor pode ser exercido, sendo obrigado a vender as ações pelo preço de exercício. Sendo assim, não importa o quanto o ativo objeto valorize, seu lucro máximo já é conhecido, pois será a diferença entre o preço de exercício da opção e a compra do papel. Uma terceira alternativa é a combinação das duas operações: comprar o ativo, comprar uma put e vender uma call. Essa operação permite conhecer antecipadamente lucro e prejuízo máximo possível, já que em caso de desvalorização do ativo objeto, o investidor exerce a put e, em cenário de alta, é exercido na call. A escolha da estratégia será uma decisão do investidor que considerará o custo da operação, o nível de proteção que deseja e a disposição de limitar ou não os lucros. Também é possível montar estruturas apenas com as opções, sem envolver o ativo objeto. Com isso, o investidor assume riscos maiores, porque em caso de cenário negativo, pode vir a perder tudo que investiu ao comprar as opções, mas também consegue se alavancar financeiramente,
comprando quantidade bem maior de opções do que poderia comprar do ativo objeto. Isso porque o prêmio da opção corresponde a uma fração do preço do ativo objeto. Assim, em cenário positivo, pode ter lucro potencialmente muito maior. Se a interpretação é de valorização de um ativo objeto, o investidor pode montar uma trava de alta, comprando uma call com strike mais próximo do valor atual de mercado do ativo objeto e vendendo uma call do mesmo ativo objeto, mas com strike mais alto do que a opção que comprou. Dessa forma, o custo da operação é menor e, consequentemente, o risco também. Por outro lado, o lucro fica limitado à diferença entre o strike da opção comprada e o strike da opção vendida, pois em caso de valorização do ativo objeto, o investidor exerceria a call comprada e seria exercido na call vendida. Como a comprada tem preço de exercício mais baixo do que a vendida, receberia a diferença entre a compra e a venda do ativo objeto no dia do exercício. O contrário também é possível, fazendo uma trava de baixa. Se o investidor acreditar que um determinado ativo tende a se desvalorizar, pode vender uma call com preço de exercício mais próximo do preço de mercado do ativo objeto e comprar uma call com preço de exercício mais acima. O cenário desejado é o de queda de preço do ativo objeto. O que se espera é que as opções não sejam exercidas e o investidor lucre integralmente o valor recebido quando montou a operação. Caso o movimento seja de alta, o prejuízo máximo fica limitado à diferença entre os strikes das opções. O investidor seria exercido na opção que vendeu e exerceria a opção que comprou. Como o preço de exercício da opção vendida é menor do que o da opção comprada, ele terá que pagar a diferença entre esses dois valores. Quando se combina séries e tipos diferentes de opções, as possibilidades são praticamente infinitas e há estruturas que utilizam combinações de 3, 4 ou até dezenas de séries de opções do mesmo ativo objeto. Borboleta, Condor, Collar e Straddle são alguns exemplos dessas estruturas. Cabe ao investidor definir quais as estratégias mais adequadas para alcançar seus objetivos.